A gente recebe aqui o professor de Direito Internacional do IBMEC, Vladimir Feijó. Vamos conversar com ele sobre o processo do inquérito de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também de outros assuntos envolvendo a política internacional. Bom dia, professor, é um prazer tê-lo aqui. Um prazer grande, bom dia, Thalita. Pois é, como eu falei, processo de impeachment do presidente Donald Trump. Deputados dos Estados Unidos querem votar esse processo até o Natal. Por que desse processo? Vamos começar explicando para o nosso ouvinte? O presidente Trump, ele foi eleito e logo depois começaram discussões a respeito de influência externa na eleição americana, já que a mídia social, o Twitter, está um pouco sujeito ao uso de robôs. E à época a acusação era de influência russa. Só que agora ele está sendo acusado de interferência na política de outros países, usar de pressão para que a Ucrânia investigasse o principal candidato oponente a ele na eleição do ano que vem, o Joe Biden. Nós já tivemos aqui no Brasil, né, um processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma, por exemplo. E agora esse processo de impeachment para o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Qual é a diferença de um pedido, de um processo e até da ação do impeachment no Brasil e no exterior? Bem, primeiro, nos Estados Unidos, eles têm um procedimento preliminar que ocorre sigilosamente por uma comissão de investigação, são 6 ao todo. Foi decidido na semana retrasada que nós estamos na penúltima dessas comissões e que irá vir a público toda aquela informação que foi coletada em sigilo. E no Brasil, todo o processo é feito às abertas e não tem investigação em sigilo, né, sobre as informações que estão sendo coletadas. Na sequência, se a Câmara aprovar o impeachment e encaminhar para o Senado, o presidente Trump continua em exercício. E no Brasil há a suspensão do presidente em exercício. Lá nos Estados Unidos, a intervenção de um advogado em nome do presidente só ocorre na última fase, na comissão judiciária, enquanto no Brasil o acusado pode ter apoio, né, de um advogado durante todo o processo. Se houver um impeachment, ele continua no cargo, mas o que é feito? Se houver o que eles chamam de impeachment, que é o processo no Senado. E se o Senado aprovar por 2/3, aí ele será efetivamente afastado, impedido. O processo de impeachment não afasta ele, é apenas a condenação final. O que é bem difícil, porque isso significaria que provavelmente 20 ou mais senadores que hoje são do partido do presidente Trump votem contra ele. Agora, professor, a gente vê uma relação bem próxima do presidente Donald Trump com o presidente Jair Bolsonaro. Na prática, o que esse pedido, esse processo de impeachment afetaria o Brasil? De uma forma imediata, o que tem demonstrado é que o Trump busca ali se safar dessa medida, tendo apoio na economia e em bons resultados econômicos. Uma série de promessas feitas ao presidente brasileiro têm sido descumpridas. Então, o Trump tem usado do tabuleiro geopolítico do mundo, o caso da Ucrânia é um desses para tentar se beneficiar, e na disputa com a China, o Brasil também virou joguete. E o Trump, de alguma forma, deu alguma rasteira, pelo menos provisória, no Brasil, para tentar melhorar a condição econômica nos Estados Unidos. E em que o Brasil perde nesse joguete, como o senhor colocou? Esse jogo, como sempre, é um risco. Apoiar ou fazer uma diplomacia exclusivamente presidencial corre o risco de, se não for reeleito o Trump, o novo presidente eleito nos Estados Unidos, ter que reconstruir relação com o Brasil, algo que a gente não sabe como será a reação do presidente nacional, já que ele apostou muito no Trump. Relações que movimentam a economia, né? Para que o nosso ouvinte possa entender, movimenta a economia do Brasil e que poderia afetar e que poderia piorar o cenário que a gente vive. Claro, a última semana o que a gente teve notícia foi a manutenção do embargo à carne brasileira, que é um grande setor da nossa economia, dali, né, há desdobramento em outros setores também. Agora, professor, hoje nós trouxemos a informação do dólar, por exemplo, que ontem, né, com a movimentação política, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto também, mas só para a gente poder pegar esse assunto de momento, de que o dólar sofreu alteração e né, em alta, enfim, por causa dos movimentos políticos.
tudo está relacionado à política, né? Tudo, em especial a previsibilidade, a estabilidade da moeda. O Brasil vem patinando há algum tempo com a atividade econômica e industrial e parte disso é o real forte, porque isso dificulta as nossas exportações. Enquanto favorece a importação e ajuda muito no controle inflacionário, a nossa produção econômica tem dificuldades. Pois é, professor, a gente também não pode deixar de falar das manifestações na Bolívia e também no Chile. Os dois países que vivem dias e semanas aí de forma intensa e tensa, né? Vem sendo notícia aí no mundo de forma total. E essas manifestações contra os atuais governos. É um movimento que está ganhando cada vez mais força, esse movimento de ir para a rua, do povo colocar ali a opinião, de protestar contra o presidente ou contra uma situação que não está concordando. Por exemplo, no Chile, a gente vê essas manifestações contra o governo que estão aí, começaram de forma pacífica, mas com mortes registradas. Bolívia também, a situação está tensa. A gente vê também brasileiros que estavam indo para o exterior e principalmente para esses dois países, mas que agora não conseguem mais. Os países também fecham a porta para os turistas, né? Toda a instabilidade, ela não afeta só a economia direta industrial, ela afeta a economia do dia a dia. Mas a sociedade, há algum tempo, está muito satisfeita de termos internet, de termos rádios e jornais livres que nos mostram as verdades que ocorrem por detrás dos poderes. Todas as vezes que os candidatos se elegem na base de transformação, de benefício da sociedade, de acabar com coisas que estavam erradas no passado e são pegos, né, na mentira, ou são pegos coniventes, tolerantes com crimes, com corrupção, a população certamente vai à rua. Quando, em especial, o governo que se diz representar o povo usa da violência contra o povo que manifesta pacificamente, mais pessoas vêm à rua pedindo o que todos desejam: mais democracia, mais participação, que não seja exclusivamente ir votar a cada 4 anos. O senhor acredita também num pedido de processo de impeachment dos presidentes Bolívia e Chile? No caso do Chile, tudo o que indica é que o presidente está tentando um processo de conciliação. Mas, por enquanto, não houve acusação direta de crime de responsabilidade. Mas ele está sendo processado como crimes contra a humanidade diante as violências. No caso da Bolívia, o que a gente teve agora foi uma reeleição. É difícil de se falar de impeachment de um caso que está encerrando o mandato. E como que fica a situação desses países? Eu falo de forma geral para a economia do mundo, para a política também, não só que nos afeta aqui, né? Mas de uma forma geral. Mais cedo, não tem 15 minutos, na rádio, foi chamada a atenção como a Argentina tem dado um momento, ou demonstrado um ótimo momento de transição, de conciliação, caminhando para o canto, tentando unir os diversos pontos ideológicos, diversos projetos em um caminho de longo prazo. Então, o radicalismo, se deixado de lado, pode beneficiar a todos, uma vez que, apesar de existirem divergências, a gente põe panos quentes, né, nos atritos e começa a construir tudo aquilo que necessita de decisões repetidas, que vão demorar mesmo governos seguidos para estabilizar. Vladimir, o assunto da ordem do dia não tem como ser outro. A gente vem falando isso desde ontem, da decisão do STF, né, de mudar de posição e derrubar a prisão após a condenação na segunda instância, mais especificamente no fim da tarde de ontem, com a soltura do ex-presidente Lula, aqui no estado, de forma específica também do ex-governador Eduardo Azeredo. Eu queria saber do senhor o que isso pode mudar na política internacional, na política como um todo, porque a gente sabe também que o ex-presidente Lula é a principal figura do PT hoje, do Partido dos Trabalhadores, e que também é visto não só no país, mas no exterior como uma das principais figuras da esquerda, né? Como a gente comentava no caso do Trump, no caso da Bolívia, no caso do Paraguai, que a gente não comentou aqui, e no caso do Brasil, o que se espera é uma estabilidade. O Estado de Direito, ele tem que funcionar na base de regras muito claras e muito bem seguidas. No caso do Brasil, a decisão, ela busca reestabelecer o Estado de Direito e respeitar a literalidade do texto. A pessoa não deve ser considerada culpada, senão depois do trânsito em julgado. A questão de prisão ou não é uma questão de norma infraconstitucional.
No caso de homicidas, traficantes, são crimes considerados gravíssimos e a pessoa responde preso durante o processo e depois. Mas a nossa sociedade ou os nossos políticos ainda não se conscientizaram que a corrupção também é um caso gravíssimo. Se tem alguém que responde solto durante o processo, é por questão da ausência de lei e não da Constituição. O caso do Supremo em 2016 é que ele havia mudado de posição para rapidamente ingerir no jogo político e agora percebeu que isso estava causando muita instabilidade e busca, do ponto de vista da Constituição, restabelecer, devolvendo o caso para o Legislativo, agora que deve repensar se muda ou não a lei. Nós falamos já de algumas crises, algumas manifestações. Fato é que a América do Sul está sendo abalada, se é que a gente pode usar esse termo, por crises que vão aí desde a Argentina à Venezuela, né? Um cenário antes já visto. O mundo passa por certas épocas de transição. O que acontece na América Latina não é exclusividade. O Oriente Médio passa pela mesma coisa, a Europa também, eu já comentei aqui, é o caso de pedido por mais democracia. E na América Latina, talvez o último ciclo eleitoral foi construído numa base de pouca discussão política, na base de extremos, na base de talvez mentiras, e agora a sociedade, descobrindo certas dessas notícias, busca algum reestabelecimento. Torçamos que seja diante um consenso, um caminho central, mediano, para que isso gere um desenvolvimento de longo prazo, né? Que qualquer governo que mude, não mude tanto assim e respeite aqueles projetos que demandam. O senhor falou algumas vezes em relação à democracia. Seria esse o passo principal ou a ideia principal para que essas manifestações ou esses atos de protestos deixassem de existir, talvez? Exato. A democracia significa, como eu já comentei aqui, não só votar. O caso dos Estados Unidos, o caso da América Latina e outros países do mundo, as pessoas querem ser engajadas no debate, as pessoas querem ser ouvidas no processo decisório. Agora, aqui na política, no Brasil, professor, a gente vem falando muito sobre a questão da renovação. No ano passado, por exemplo, nós vimos uma política totalmente atípica, né? Tirando poder aí de partidos que antes dominavam o país por muitos anos e muitas décadas. PSDB, PT, por exemplo, aqui no estado, com o governador Romeu Zema eleito. E muitos deputados novos também, muitos deputados jovens. E a tendência para as eleições municipais do ano que vem é que também esse movimento aconteça. É uma tendência mundial essa política nova? Sim, inclusive muito bem-vindo você ter em toda a sociedade uma renovação de lideranças. Isso é sinal, sim, de democracia madura, desde que essas novas lideranças defendam a democracia, defendam a liberdade de expressão, defendam a liberdade de escolha de cada um e, em especial, que a população possa se manifestar pacificamente. Professor de Direito Internacional do IBMEC, Vladimir Feijó, ele que foi o nosso convidado de hoje aqui do Super N. Nós conversamos sobre o processo de inquérito do impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também sobre as crises, as manifestações que afetam aí países da América do Sul de forma geral. Queria agradecer ao senhor pela presença. Muito obrigada pela participação. Seja bem-vindo aqui à Rádio Super. Obrigado, Thalita. Obrigado por me receber e poder falar com seus ouvintes.